Olá, muito boa noite, queridos amigos telespectadores da Rede Século XXI. Está começando o programa Eclésia para todo o Brasil. Eu sou o diácono Eric Módulo e nesse momento aqui na Rede Século XXI a gente conversa sobre diversos assuntos relacionados à história da Igreja, à Igreja Católica, aos seus ensinamentos, às suas riquezas. E hoje não será diferente. Aliás, tem tudo a ver com a história da Igreja, o programa de hoje. Nós estamos recebendo pela primeira vez aqui no programa Eclésia, com muita alegria, Monsenhor Rafael Capelato, que é da Arquidiocese de Campinas, não só da Arquidiocese de Campinas, como é daqui mesmo, de Valinhos, né? Ele é aqui dessa terra, de Valinhos, interior de São Paulo, onde a gente está fazendo um programa neste momento, onde é a sede da Rede Século XXI. Muito boa noite, bem-vindo, Monsenhor Rafael. Boa noite, diácono Eric. Eu quero já de início agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Nós que agradecemos, pois eu tenho certeza que o assunto vai ser interessante, já que a gente vai conversar sobre uma área de estudo, um pouquinho, dos estudos que o Monsenhor Rafael se dedicou, né, ao longo dos anos, pois ele é mestre e doutor em História da Igreja, estudou em Roma e gastou muito tempo, como eu disse, da vida dele aprendendo uma coisa que é um assunto interessante e rico, que tem a ver com a história da Igreja, mas também história da arte, e a arte sacra foi objeto do seu estudo, Monsenhor? Exato. Eu fiz um curso de História da Igreja e Bens Culturais da Igreja. Né? Isso inclui também o conhecimento de tudo aquilo que se refere ao patrimônio histórico, artístico, cultural da Igreja Católica. No decorrer da nossa conversa, nós vamos mostrar uma matéria muito interessante de um trabalho do Monsenhor aqui na Arquidiocese de Campinas, na Catedral Metropolitana de Campinas, que está num processo de restauro. Para quem é da região de Campinas, obviamente tem acompanhado isso, é um belíssimo trabalho de restauro da catedral, uma catedral histórica, linda, que merece, obviamente, esse cuidado, mas de um ponto específico desse restauro, que é a restauração do órgão de tubo. A gente vai mostrar uma matéria, inclusive a reinauguração desse órgão de tubo, lá na Catedral Metropolitana de Campinas. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso, porque a nossa conversa tem a ver com música, tem a ver com liturgia, com história, com arquitetura. Mas para a gente dar início nessa conversa, Monsenhor, vamos entender uma coisa que praticamente toda vez que a gente pensa em arte, em história, em liturgia, a gente lembra do conceito de belo, né? A beleza, o que é o belo, ele é um objeto de discussão lógica ao longo dos anos. Como que tem apresentado essa discussão e onde que entra o papel da Igreja nessa discussão? Pois é, diácono Eric, a nossa tradição cristã aprofunda suas raízes lá na cultura greco-romana. Especificamente do ambiente grego, nós buscamos os conceitos principais importantes para a nossa fé, não é? Dentre esses conceitos, o conceito de beleza, o belo, atrelado a outros dois conceitos para formar aquilo que nós chamamos os transcendentais, que foram alvo da reflexão filosófica de homens como Platão, Aristóteles, né? Os transcendentais são exatamente estes: o belo, o bom, o verdadeiro. Estas três coisas como que caminham juntas, né? Como poderíamos definir objetivamente o belo? O belo é a busca do bem, o conhecimento da verdade. Em resumo, se nós pegamos, por exemplo, para Platão, o belo não está na materialidade das coisas, mas nestes conceitos que transcendem, não é? O que é imanente, aquilo que é o real, a materialidade deste mundo, mas os conceitos, os princípios, não é? Para Aristóteles, por sua vez, o belo, ele passa também pela materialidade aparente, né? Inclusive, para Aristóteles, a arte, ela tem uma importância. Enquanto Platão diz que a arte ela é desnecessária, Aristóteles vai dizer que a arte ela é importante porque ela recria o real e ajuda o ser humano, inclusive, a mergulhar naqueles princípios que moldam a sua existência, né? Uma pintura não é simplesmente uma pintura. Ela não copia a realidade, mas ela recria a realidade.
A partir do momento em que, pelo olhar, pelo enfoque do artista, ele não só dá um requadro do que ele vê no real, mas ele transmite ali algum tipo de valor. Então, para Aristóteles, a arte edifica, a arte aguça a capacidade de contemplação, a arte leva à meditação, a arte, em resumo, gera, edifica, não é? O ser humano, também no aspecto moral, não é? Direcionando-o para o bem. Então, veja, toda essa minha explanação para dizer que o conceito de belo é um conceito objetivo já lá para os gregos. Certo. Quando nós entramos na tradição cristã, não é? Autores importantes para a nossa fé cristã, como Agostinho, Santo Tomás de Aquino, vão beber destas fontes, Platão e Aristóteles, respectivamente. Então, entra o conceito de belo na tradição cristã na medida em que os autores cristãos conseguem perceber tudo isto que já os antigos acenavam na revelação de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Agora não são só princípios, não é? Mas a pessoa de Jesus é que é a expressão maior da beleza, não é? Então, em Jesus nós temos a síntese destas coisas. A beleza como conhecimento da verdade e como manifestação do bem, da bondade. Bom, obviamente esse assunto é interessante, é fascinante e ele tem muitos desdobramentos. Mas antes da gente ainda entrar propriamente dito na questão da arte sacra, né? A filosofia é uma ciência muito antiga, conhecida como mãe de todas as outras ciências. Ela é, em poucas palavras, uma maneira mais profunda de buscar as respostas que a razão humana pode alcançar. Uma definição simples. A estética é um ramo da filosofia onde se discute, inclusive, a questão do belo, se é possível conhecer o belo, ter acesso, e a relação dos artistas com esse belo. Mas para esses filósofos gregos antigos, destacando Aristóteles e Platão, que são dois gigantes, obviamente, também antes ainda da revelação e antes ainda do advento do cristianismo, pois eles viveram anterior a Cristo, eles já pensavam nesse conceito de Deus quando pensavam no belo ou ainda não? Cogita-se como ideia, como princípio, como postulado do pensamento. Um princípio divino gerador de tudo aquilo que é, de tudo aquilo que existe. Uma teoria, portanto, em resumo. Dando o salto para o cristianismo, a grande diferença está que para a revelação cristã, Deus não é um conceito. Deus não é uma hipótese, um postulado do pensamento. Mas Deus é aquilo que se manifestou sensivelmente ao ser humano na carne, Jesus Cristo, o Verbo de Deus que se fez homem. Interessante. Toda essa discussão da filosofia estética, da busca do belo, etc., durante muitos séculos, basicamente buscava o belo em si, o que é realmente belo, o que pode ser considerado belo, mas praticamente a partir do final do século XVII, começo do século XVIII, mudou um pouco essa discussão. Não mais o que é ou não belo, mas sim o que as pessoas sentem ou imaginam ser o belo. Vira uma coisa um pouco mais distante de uma coisa palpável e fica mais subjetiva essa discussão. Mas essa crise no início da igreja, eu acredito que ela não teve, ou o senhor me corrija se estiver errado. Alguém ficou em dúvida de que, no advento do cristianismo, esse Deus que é beleza plena e última e fim de todas as coisas, era confundido com essa questão de onde buscar esse belo ou isso não houve confusão? Não, nos primórdios do cristianismo, o conceito objetivamente assumido, não é, leva a comunidade cristã a reconhecer todos esses princípios que já o pensamento moldava na pessoa de Jesus Cristo. Então, não houve conflito nesse sentido, não é? Evidentemente que na linguagem da literatura cristã nascente, foi preciso, inclusive, recorrer às categorias do pensamento filosófico para direcionar tudo isso à pessoa de Jesus Cristo no dado revelado, né? Como você disse bem, mais recentemente na linha da história, entra muito em questão o aspecto do subjetivismo,
no assunto da beleza, não é? E no assunto da arte. Então, o subjetivismo, ele muitas vezes coloca à parte aqueles princípios do pensamento, estruturantes do pensamento, para dizer, não existe um padrão. A harmonia cogitada pelos gregos, a proporcionalidade, inclusive os princípios matemáticos do equilíbrio, das formas perfeitas, tudo isso é colocado de lado para que entre em ação o que o ser humano, a partir do seu gosto, e aqui entra a noção de gosto, que toca o subjetivo, diga ele para si próprio o que é o belo. Com isso, evidentemente que seria uma outra discussão, mas nós saímos perdendo. É verdade. A cultura, a tradição ocidental saiu perdendo quando entra esse subjetivismo. Pois é, mas isso é claro. A gente ainda volta nesse assunto daqui a pouco. Mas para a gente encerrar aqui o primeiro bloco, a gente vai para o primeiro intervalo, mas eu ainda gostaria de ouvir essa resposta do senhor. Eu perguntei sobre uma possível dificuldade ou crise no início da igreja, porque há quem acuse a igreja de ter se apropriado de símbolos pagãos, e a arte é um bom exemplo disso. A filosofia também, especialmente a partir de São Justino Mártir, São Justino lá de Roma, que começou a botar essa discussão da filosofia cristã no meio do cristianismo, a filosofia pagã grega no meio do cristianismo, etc. Mas a arte também estava presente nisso tudo. De uma vez por todas, se isso é lenda ou se tem algum respaldo de verdade, a igreja se apropriou desses símbolos pagãos? Como é que aconteceu essa relação? De fato, muitos vão dizer que o cristianismo nascente teria se deturpado, se corrompido neste contato com a cultura pagã greco-romana, assimilando elementos da cultura greco-romana no seu interior. Mas, na verdade, é o contrário. Quer dizer, o cristianismo, ele nasce com um sólido princípio identitário. A comunidade cristã, quando se estrutura ainda no bojo do judaísmo, tem uma solidez de identidade. Quando, pela expansão natural, até em função da diáspora, depois do ano 70, a destruição do templo, quando as comunidades começam a, de algum modo, fervilhar em outros ambientes da grande bacia do Mediterrâneo, no contato com a cultura greco-romana, o cristianismo não perde a solidez identitária e se empenha de modo incisivo em cristianizar os elementos da cultura pagã greco-romana. Aquilo tudo que é bom da cultura em que se insere o cristianismo é assimilado com uma roupagem agora cristã. Então, se a gente desejo, talvez, de purificar aquela cultura ou não? Purificar a cultura pagã e, ao mesmo tempo, levar a um aperfeiçoamento do próprio princípio cristão e da identidade cristã, não é? Então, isso acontece, né? Purifica a cultura greco-romana pagã e dá a ela um significado cristão. A gente pode ver isso numa infinidade de exemplos. A gente pega a própria imagem de Cristo na arte nascente, a fisionomia de Cristo. Não existe ali naquele momento a preocupação com os traços fisionômicos exatos. Certo. Se Jesus tinha a barba assim, desse jeito ou de outro jeito, se o cabelo era dessa cor, se os olhos eram dessa cor. Não, esses detalhes da precisão fisionômica não estão no alvo da preocupação da comunidade cristã, mas reproduzem o rosto de Cristo, no rosto de Cristo, os traços de Apolo, o chamado Cristo apolíneo, que não é uma paganização do princípio cristão, do mistério cristão, mas ao contrário, é justamente mostrar que se existe um Deus forte, belo, não é? Esse Deus não é outro senão Jesus Cristo, Filho de Deus que se fez homem. Então, esse é um dos tantos exemplos que nós poderíamos usar. Datas, festividades pagãs que acabam sendo cristianizadas. Deus Sol, se existe um Deus Sol, se existe luz, essa luz é emanada do único Deus verdadeiro, Jesus Cristo. Então, Solis Invictus, não é? O Natal passa para Cristo automaticamente. Então,
sempre importante reforçar esse aspecto, né? Não é uma fragilidade do cristianismo, como muitos vão dizer, é uma comunidade nascente, ainda frágil, que acaba cooptada por uma cultura forte greco-romana. Não, a identidade da comunidade cristã nascente é forte e fala de igual para igual com a cultura greco-romana e cristianiza a cultura greco-romana. Não é? Então, é nesse sentido que não podemos perder de vista essa solidez identitária do cristianismo nascente. Tá certo, faz toda a diferença esse entendimento, né? A gente vai para o primeiro intervalo. Na sequência, a gente fala mais, então, sobre a arte sacra. Obviamente que não precisa a gente fazer grande esforço para o nosso telespectador lembrar, né, e constatar da imensa contribuição da igreja no que diz respeito à produção da arte, a sustento dessa arte, como patrocinadora também dessa arte, ao longo dos séculos. Mas eu vou perguntar para o senhor como é que começou isso, como é que começou essa relação da arte dentro da igreja e outros detalhes, então, da arte sacra e também da influência na liturgia, tá certo? E lembrando que ainda hoje a gente vai mostrar uma matéria do restauro do órgão de tubos aqui da Arquidiocese de Campinas, na qual o Monsenhor Rafael Capelato tem tudo a ver com o trabalho dele, pois ele é pároco lá na Catedral Metropolitana de Campinas, dedicada à Imaculada Conceição. Então, daqui a pouquinho a gente volta falando sobre esse assunto. Não sai daí, tem muita coisa legal no programa de hoje.